Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um Ico Thomas Show. O convidado de hoje é um grande amigo, um cara que eu admiro como pessoa, como profissional. É um cara educado. Eu quero saber tudinho sobre a vida dele, porque essa educação do meu convidado, esse carinho que ele tem no tratar com as pessoas, é algo realmente que deve ter vindo lá do início da vida dele, com certeza. Está aqui entre nós, que ficou impressionado que eu cheguei de skate, Luiz Henrique Tchegove. Pelo menos está aqui todo inteirinho. Cara, tu tem que abre o olho, tem que tomar cuidado com esse negócio, cara. A gente não tem mais idade. Mas eu vim devagar, tu viu, né? Cara, não, eu sei que tu é um cara que, né, é um esporte que já, né, te acompanha, enfim, sabe, o equilíbrio. Cara, eu imagino que seja quase como andar de bicicleta. Até, falando isso aqui dentro desse espaço, eu tive muitas lembranças, né? Obrigado. Tu andava de bicicleta aqui dentro do Araújo quando não tinha telhado, tu me contou, né, um dia. Isso. Não sei se você já pode começar a falar. Claro! Assim. Cara, o Araújo Viana é uma parte... Eu muitas vezes me refiro como parte do pátio da minha casa, tá? Porque quando a minha família veio do interior no final dos anos 60, né? Eu, inclusive, sou nascido também em São Gabriel, uma cidadezinha lá. Ah, mas é linda a cidade, eu gosto da cidade, é simpática. Isso, eu acho simpática. É uma cidade que fica no centro. Falei cidadezinha não mas falei de uma forma carinhosa, né? Apesar de que faz muito tempo que eu não vou a São Gabriel, né? Quando a minha família veio para Porto Alegre, por conta de que duas tias, as irmãs mais velhas da minha mãe, já, né, com o intuito de fazer enfim, faculdades, universidades aqui em Porto Alegre, a família toda se transferiu para cá. Eu era nenezinho e já vinha parar meio aqui na região. Bonfim. Não propriamente no Bonfim. A família veio primeiramente para Lima e Silva, sim, que também já é cidade de baixo. Mas ali no início dos anos 70, a gente veio, alugou um apartamento aqui na José Bonifácio. E aí eu cresci com a coisa da redenção, né, cara? E o Araújo Viana era um espaço, antigamente era aberto. Eu lembro disso todo o período da manhã e da tarde, para as pessoas virem aqui. Eu me lembro que isso aqui não tinha cobertura. E aí eu e os meus amigos, a gente, quando começou a andar de bicicleta, dava pela Redenção, isso aqui era uma das nossas, imagina, né, cara, uma lombinha. Aventura aqui dentro, né, cara? Então, o Araújo Viana é um espaço que eu tenho um enorme carinho. Cara, o que eu vi de show ali, ali de 75 até o início dos anos 80, aqui, de toda a galera, assim, Ney Lisboa, Nelson Coelho de Castro, cara, uma infinidade de artistas aqui do Sul, sabe, o Nando Gross, eu vi várias vezes apresentando aqui,
Então, cara, o meu DNA é muito construído aqui dentro, Ico, Que sabe? legal, Araújo Viana. Isso, Araújo Viana. Então, putz, estar aqui falando, conversando contigo agora, assim, me traz memórias, né, afetivas, assim, né, são muito importantes para mim. Né, cara? Ô Tchê, como foi ali a tua infância, a tua educação? Porque no início do programa eu falei isso, assim, tu é um cara muito educado, cara. E eu tenho certeza, claro, que não é só com a minha pessoa, porque temos amigos em comum que são apaixonados pela amizade que tem contigo. Leia-se o nosso amigo André Rosa, que é um queridão, né? A gente se encontra e fala de ti. Então isso vários amigos tem isso. Como é que foi a tua educação, cara? Porque tu é um cara muito ilibado, educado, cara. Eu não sei. Eu não sei, tu que tá dizendo. Mas isso. cara, Tá. tu é. Mas assim, cara, eu acho que muito, né, a nossa persona é construída primeiramente dentro da nossa família. É isso aí. Né, cara? E eu acredito, assim, cara, por uma questão. Tu vê, eu comentei já que a minha avó materna, ela foi a inspiradora, né? A mulher dentro da família que inspirou a questão da música. Que legal. Porque ela, na sua juventude, era a gaiteira da família. Eu ia dizer, né? naquela época, como tocavam gaita, né? A minha avó, minha mãe também tocavam. Olha isso, é isso louco, né? O isso. acordeon, né? Aquele instrumento. Né? Então, e aí, né? E uma mulher forte, cara, uma história muito longa, assim. A minha avó foi o terceiro casamento do meu avô, tá? Pai da minha mãe. A minha mãe foi a última filha, né, dessa trajetória do meu avô, né, junto com a minha avó. E a minha avó, no casamento dela com meu avô, teve 3 filhas. Então, assim, eu falo isso um pouquinho, né, porque, claro, a gente não vai, né, mas a questão da figura feminina dentro do ambiente familiar foi muito marcante. E ainda eu tenho uma irmã mais nova, então, cara, eu acredito que talvez, assim, acho que um pouco do olhar, né, cara, diante do mundo, vem por conta dessa questão da figura feminina dentro de casa, sabe? Que legal, cara? isso. Eu acho que tem um pouco. Eu acho que não é só a educação, eu acho que é a relação sabe, com o mundo, né, cara? E também, eu não sei se pode botar isso no pacote, eu sou um canceriano, né, cara? Eu sou todo chorão, cara, sabe? É a casa, é a família, sabe? O lar, né, cara? E então, não sei, né, cara? A gente faz. E eu acho também, Ico, por conta disso, essas coisas eu acho que se intensificam por conta da questão também do trabalho com o público. Sim. Porque quando eu ingressei na questão ali do TNT, propriamente dito, né, cara? Eu estava com 18 anos, mas talvez já com essa formação familiar. E, puta, cara, eu vi o quanto aquilo era importante. Eu dar manutenção daquelas pessoas que chegavam com carinho, dizer, bah, cara, como vocês são importantes, como tu é legal, como a tua banda é importante, como a tua música é importante. E eu disse, puta, cara, eu sou de uma família humilde, cara. A gente veio sem nada para Porto Alegre. Tudo foi construído aqui. Né? A minha história é de um guri de não ter muitos os brinquedos que eu queria, de não estudar numa escola, né? Eu sempre foi uma coisa que eu vendo a minha família passando um perrengue, de alugando apartamento, tem que sair do apartamento que agora o proprietário quer, sabe? E aí isso foi, cara, eu tenho que me relacionar muito bem com o mundo externo, né, cara? Não sei, Ico, eu vi minha leitura agora, né, fazendo essa pergunta, talvez seja um pouquinho por conta disso, né, cara? Não, sensacional, sensacional. A gente nota que tu é um cara carinhoso com todo mundo que tu conhece e com certeza, agora tu contando, ganhou muito carinho e atenção também isso na infância. Isso tu leva pra tua vida toda, né, leva pra tua vida toda. E ô Tchê, o tempo é curto e tem tantas coisas pra falar contigo, porque, olha, né, isso tudo que tu falou das pessoas, né, tu é um cara que me inspira muito, coisa e tal, a gente nota que isso é verdade.
Tanto é que eu achei super bonito no show agora, que teve final de semana ali no Teatro São Pedro. Foi muito, Rafael Malenotti falou, um mestre tchê, coisa e tal. Todo mundo rende, assim, reverências a ti, porque na realidade é isso mesmo. Tu tem esse papel na nossa música, na nossa sociedade, e isso é muito legal. Sim. A tua maestria, a tua genialidade e a tua importância na história do acústico do Valvulados. Senhoras e senhores, Luiz Henrique Tchê Gomes! Então, eu queria saber de ti, assim, como surgiu ali a história do TNT, que vocês se juntaram novos naquela época, muito novos, 18 anos já estavam ganhando grana pra caramba, assim, de uma hora pra outra. Sim, como é que foi essa história, cara? Como é que vocês assimilaram isso, pra ter cabeça pra assimilar isso? Ico, eu talvez até venha dizer que talvez a gente não tivesse a maturidade para lidar com toda aquela exposição que a gente teve. Tanto que, né, o período de ação mesmo, ali de 86, que foi quando eu entrei na banda a convite do Charles, né, cara? Até depois eu posso até falar rapidinho de também como isso acontece, mas foi de 86 a gravação do primeiro disco, né? Até 91, quando eu saio da banda, né? Então, vendo assim, foram ali 5 anos, né? De 86 a 91, né? Foi um período super curto, onde a gente gravou 3 discos, né? Os 3 LPs, né, cara? Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, né? Eu tenho imagens muito fortes. Cara, eu tenho lembranças auditivas, assim, se tu me disser, se tu me perguntasse, mas como é que foi o Charles, te ligou? Cara, o Charles me ligou e eu lembro do telefonema dele. Como é que foi? Pois é, aí que tá. Eu conheci o Charles através do Márcio, porque o Márcio foi colega do Charles no Colégio Israelita. Sim, né? sim. E eu fui colega do Márcio no Instituto de Educação, que fica aqui do lado. Sim. Né? Então eu e o Márcio, a gente foi colega ali de quarto ano, quarta série, né? E essa coisa de começar a tocar foi dentro da escola. A gente sempre repete essa história, para muitos é novidade, mas tem muita gente que já não aguenta mais falar sobre isso. Mas eu e o Márcio, nós fomos colegas, e essa coisa de começar a tocar começa ali, né? No pátio do colégio. E aí a gente ia para a chácara da família do Márcio. E aí termina o primeiro, o ensino fundamental, ou melhor, o ensino médio. Isso aí. Né, o ensino médio. E aí a galera toda se separa. E aí o Márcio veio a ser colega do Charles. E aí quando veio ele, já cria um núcleo lá do outro lado, no Israelita. E eu continuei com o Frank Jorge, a gente tinha banda, né? Que veio depois original, que veio a ser a Graforreia. Né? É muito louco, isso é uma história. A gente tem que fazer uma árvore, né, para poder explicar. Mas tudo. É muito legal isso. Tu fica falando, mas aí, eu fico imaginando. Quando o TNT já, com o disco aquele que é o Rock Grande do Sul, né, aparece nessa coletânea, né, acho que durou uns 6 meses até que e eu trabalhava de operador de som do TNT. Então eu vi, Ico, por um período, o show com o Flávio Ney. Tá? Era Flávio, Ney, Charles. E o Felipe Jotes, né? Eu via de frente, eu viajei durante 6, 8 meses, mais ou menos, operando shows dos caras, porque eu frequentava o estúdio do Ivo Eduardo, né? Onde todas as bandas de Porto Alegre ensaiavam, que era pertinho aqui, tá? Na São Manuel, e um dia o Tchê estava sempre no estúdio lá também, ensaiava com o Frank, na banda que eu tinha com ele, que era o Prisão de Ventre, né? Também ali é um outro pontinho de referência para outras bandas que vieram a surgir ao longo do processo. Mas aí eu fiquei viajando com os caras. Quando rachou a banda, o Charles me ligou assim, olha só, o Ney e o Flávio saíram da banda, tu não é afim de tocar guitarra com a gente? Aí eu, prontamente aceitei o convite, né, cara?
E aí, neste mesmo telefone que eu atendi do Charles, tá? Foi o mesmo telefone que eu atendi Cara, eu fiquei sabendo 30 anos depois dessa história, tá? Falando em Malenotti, né? Um dia o Malenotti me contou assim, tchê, uma vez, cara, tchê, eu devo muito a ti, porque uma vez a gente descobriu o teu número, porque tinham poucos Gomes aqui na José Bonifácio, eu descobri o teu nome, e a gente ligou para tua casa, e aí tu me atendeu, e a minha pergunta foi, né, o papo foi o seguinte, eu vou falar o papo, né, tia, olha só, eu tenho uma banda aqui junto com os amigos de colégio, e eu queria saber se vale a pena essa história toda, e ele me contou isso depois, e aí que eu disse para ele assim, né, e eu me lembro do telefonema, mas ele me diz assim, ó, que aí né, eu falei para ele que não, que valia muito a pena mesmo. Falei, se metia uma pilha forte, e aí, né, acústicos valvulados dentro do Teatro São Pedro, né? Então tem isso, né, cara? Que legal tem a história. Cara, o Malenotti me deu abrigo, né, cara? Uma época, né, em outros tempos, eu namorava uma menina, aí a gente morava junto, eu me separei, aí fiquei sem casa, o Malenotti, vem aqui pra casa. E eu falo assim porque era telefone fixo. Eu lembro. Era celular, né? Mas enfim, então, cara, os caminhos, né, as trajetórias das pessoas vão se cruzando, assim como cruzou do André, né? Que a gente foi um cara muito importante também, né, dentro dos nossos roteiros aqui. Eu tenho o maior carinho por ele também. E com o melhor de tudo, que a gente continua dando manutenção e criando novas possibilidades nessas trajetórias, né? Isso é que é legal, de estar com saúde, vivo aqui, com a cabeça boa, fértil, sabe, inspirada, e isso é que importa, né, cara? Cara, é um prazer estar sentado aqui do lado do meu amigo Luiz Henrique Tchê Gomes. Eu sou Luiz Henrique Thomas, sabia? Eu sou Luiz Henrique também. Luiz Henrique Thomas, Luiz Henrique Tchê Gomes. Cara, e eu lembro... Olha isso, cara. Eu lembro, sabe o quê? Olha Muitas isso, coisas legais. Eu sei que tu escuta bastante essas histórias, mas eu lembro quando eu era piá lá em Venâncio Aires, eu fui num show do TNT em Santa Cruz do Sul, e eu lembro exatamente do momento que eu tava bem na frente do palco e tu tava solando, cara. Sério, eu nunca vou esquecer isso. Tu deve ter muitas histórias assim, das pessoas, não sei o quê. Mas eu tava pensando esses dias também, toda a história que vocês fizeram aí, com o TNT, tu, Charles Master, e todos os músicos da banda que passaram pela banda, a gente nota que isto vai ficar para sempre carimbado na nossa história da música do Rio Grande do Sul. Porque eu não sei se eu sou muito saudosista, mas eu ando notando assim que as coisas boas até, claro, que surgiram agora, não tem essa história, né? Mesmo assim, bandas assim legais. Mas será que vão deixar esse legado, por exemplo, TNT, sim, cara? Olha só, tu vai estar com 80 anos e tu vai estar contando essas histórias, porque sim, as pessoas vão querer saber. Sim. E as coisas, não sei se eu estou viajando, mas as coisas que surgiram agora, coisa e tal, os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, né? Mudaram, né? Eu acho, né? Cara, isso aqui, esse tipo de aí, digamos, abordagem, né? É um estudo antropológico, na real, exatamente. Né, eu vejo, às vezes, com uma maneira muito simples, porque assim, ó, a questão da internet, da rede, das pessoas se comunicando. Mas ali em 86 não tinha. Não. Mas ali, cara, a gente já estava num processo para o final do ciclo, digamos assim, a comunicação do vinil. Sim. Porque o vinil era uma ferramenta de comunicação. Exatamente. Vinil é uma ferramenta de comunicação. Pessoas trocavam discos. Escuta o meu vinil, escuta o meu disco, que eu te entregava aquele troço. Ou ao rádio. O rádio continua, persiste. Né? A rádio, o modelo que, inclusive, eu acho muito importante, né, eterno. O rádio vai ser eterno, embora a gente tenha as plataformas, né? O rádio vai ser também um veículo que não sei quando é que vai acabar. Acho que não vai acabar. Se manteve, eu acho que vai se manter. Né? Então, o que acontece? A gente pega essa mudança do vinil pro CD,
para os... Como é que é? Os MP3. MP3. E aí, quando a gente chega nas plataformas agora, e a internet, primeiro dentro de casa, foi bem nesse período, os primeiros computadores, é bem nesse período, do final dos anos, entre 85 e 90, que onde as pessoas aqui não, mas fora daqui já começaram a ter os seus computadores dentro de casa, podia mandar e-mail. E agora, a gente tem o telefone, né? Então, cara, e aí eu volto um pouquinho para dizer o seguinte, cara, a gente pegou um início, talvez, desse processo. Não, início não. Uma parte do processo. Nós pegamos uma parte do processo, tá? Se a gente voltar mais ali, era o primeiro, os discos de cera, né? A guitarra tem pouco tempo de vida, ao longo da história do ser humano. Então, o que acontece? O que eu vejo? Aqui, cara, a gente esteve presente no momento, cara, que nós mesmos não tínhamos identidade. Então, cara, nós não tínhamos nada. E aí, daqui a pouco, uma banda de rock gaúcho começa a tocar no rádio aqui. E aí, cara, o efeito do rádio foi avassalador, né? A outra coisa, a gente não pode também deixar de falar, que foi o efeito da TV, né? As nossas aparições na TV ali, seja Angélica, no Chacrinha poucas vezes, mas a Mara Maravilha, nos programas que tiveram depois ali nos anos 90, o Serginho Gross. Cara, isso aí marcou, inclusive esteticamente. Que são aqueles guri cabeludos, usando umas roupinhas. Pronto, ali se sedimentou uma coisa que, sabe, para quem não tinha nada, foi talvez uma eu acredito que a gente faz parte de uma identidade que não havia antes, né, cara? Então, por isso que vira uma coisa tão, né, tão contundente, assim, dentro do falar, dentro da história toda, né, cara? Por isso que pai passa para filho. E aí, uma guriazinha um dia chegou para mim na estrada, uma menina de 11 anos, chegou, pode me dar um autógrafo? Aí eu, não, claro, como é que é teu nome? Aí eu pensei, tua mãe deve ter os discos, tu ouve, né? Tu conhece as músicas? Eu conheço. Aí eu perguntei, tua mãe deve ter. Aí ela falou assim, não, a minha avó tem os discos. Claro, né, cara? É uma coisa que não... Sensacional, pessoal. Hoje estou aqui realizando um sonho, porque há muito tempo a gente vinha conversando, eu e o Tchê, para ele vir aqui, mas está sempre correndo, e o tempo é curto, o programa está quase acabando, e eu fiquei pensando numa coisa, é tão bom, olha só, isso é legal, é tão bom escutar o Tchê, né, tocando, mas é tão bom conversar com ele que eu esqueci a entrevista inteira de pedir para ele tocar, de tão bom que é conversar contigo. Não, e aí é o seguinte, agora que eu tava lembrando, nossa, tá acabando a entrevista, o Tchê não tocou, mas claro, é tão bom te escutar falando, cara, que o cara esquece. Eu vou dizer, a minha voz, quando eu escuto a minha voz, cara, parece que não é a mesma pessoa. E hoje eu tive um lance, deu uma trancada aqui, esse friaca todo, eu tô meio com o ouvido trancado, às vezes eu tô tentando descolar, porque eu tô às vezes meio mono, às vezes meio, ouvindo pelas tabelas, mas prazer poder falar o som também, né? O programa é curto, né? Estamos quase encerrando, eu tinha tantas coisas para falar contigo, ainda mais tocar também, que vai ter que tocar. Mas olha só, rapidamente, antes da gente ir encerrando o programa, eu preciso que tu fale, porque é uma coisa que eu adoro ver tu fazendo. Agora o professor Tchê na School of Rock, que isso é muito legal também, né? Cara, foi né, para quem não sabe, hoje eu dou aula. Cara, eu fico muito tempo dentro da escola, dou aula dentro da School of Rock, que é uma franquia norte-americana, né, que é a primeira daqui do estado. Mas o Brasil hoje contempla o maior número de escolas da School of Rock, tem escola espalhada pelo Brasil inteiro, é o país que tem o maior número depois dos Estados Unidos. Eu vi na Argentina também, não tô enganado, não? Tem, Buenos Aires, tem, eu acho que no Uruguai também, América aqui tá crescendo bastante também, né, cara? Mas assim, ó, Santa Catarina, cara, tu sobe a fronteira que tem, Santa Catarina tem algumas já, né? Mas aqui no estado é a primeira desde o início ali de 2020, do início, né, quando começou a pandemia, o proprietário, o Thiago, né, assinou o contrato e eu tô ligado desde esse momento aí, né? Quando começou a escola,
demorou a deslanchar por conta da coisa da pandemia. Abre escola, fecha escola, usa máscara, tira máscara, função toda, né, cara? Mas eu tô desde esse momento dando aula. E eu tenho uma função de direção. Cara, eu dou aula para turmas de galerinha pequena, assim, é muito legal, muito gratificante. E para mim, cara, eu não comecei a dar aula ali, né, Ico? Eu já, desde os anos 90, a galera perguntava, tia, como é que toca aquela lá? Me ensina aquele troço. Aí eu ia na casa da galera, meio, sempre autodidata, né, cara? Me considero um autodidata, mas sempre um curioso, né, cara? Então, eu me sinto honrado poder estar dividindo as coisas que eu aprendi ao longo do caminho e usando, digamos assim, a plataforma e a ideia da School of Rock, né, para poder me comunicar lá dentro da escola através dessas ferramentas pessoais que eu tenho, assim, né, enfim, da minha bagagem, enfim, né, cara. O Tchê, hein, que ia pro SOI, agora pode mandar os caras pro SOI. Posso. nem existe mais SOI, né? Nem sabe o que é SOI. Pra quem não sabe o que é SOI, bota ali no YouTube e vai ver o que é. Ô Tchê, toca alguma pra gente, o que tu vai tocar aí? Não, cara, sabe que eu até pensei na coisa dos acústicos, né? O Rafa, né, eles tocaram no Teatro São Pedro agora, casa lotada, inclusive, uma música minha que foi gravada no último disco do TNT, né? E aí os acústicos gravaram o disco ao vivo deles lá, nem me lembro mais que ano foi, mas foi 2000 e alguma coisa, e eles me convidaram para tocar. Então tem essa parceria também, eu acho que vou tocar um trechinho dela aqui. Toca aí. Ela, assim, é um blues, né? Um blues meio... Já é tarde, é hora de partir. Se bem que é verdade, não tenho pra onde ir. A chuva cai lá fora, mas que demora. Tô há tanto tempo, eu vou embora. Deus quis que eu ficasse um pouco mais. Deus quis que eu voltasse e eu não fui capaz. Deus quis que eu ficasse um pouco mais, um pouco mais. Oh, oh. Já é tarde, eu vou me despedir. Se bem que a verdade faz o coração se dividir entre ficar lá fora ou ir embora. Tô há tanto tempo. Foi. Deus quis que eu ficasse um pouco mais. Deus quis que eu voltasse e eu não fui capaz. Deus quis que eu ficasse um pouco mais, um pouco mais. Senhoras e senhores, Luiz Henrique Tchê Gomes, essa querideza, lá no interior falou assim, querideza. Essa querideza de pessoa, baita profissional, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua amizade, porque a gente tem que agradecer as amizades, assim, eu sou muito orgulhoso, chega a emocionar, assim, de dizer que eu sou teu amigo, cara, sou muito teu fã, tá? Muito obrigado por tudo, um abraço Fico à disposição sempre, a todos cara. e vamos conversando, tá? Obrigado, vamos sempre. Encerramos o programa nesse grande estilo, né? Tá bom, obrigado, cara. Eu mando um abraço pra todo mundo. Tenente Cascavel, né, que é a banda que eu tô atuando direto. A gente tá, enfim, viajando, fazendo show. Frank Jorge, Márcio Petraco, Paulo Arcari e o Fábio Lee também, né, cara? Então, é um prazerzão também eu estar junto com amigos de longa data. Então, daqui a pouco a gente se encontra aí nesses pagos da vida. Isso aí, pessoal. Muito Falou, obrigado, gente. Tchê. Voltamos Tchau. na semana que vem. O Thomas Show fica por aqui. Juízo, até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.